Oi, Elê! Que bom te ter aqui. Tô tentando colocar aqui o comentário. Oi, Andressa, que saudade! Não acredito que agora você está fazendo Teta Healing. Olha só que delícia. Esperando o Leandro entrar. Oi, Ju. Vamos fixar esse comentário aqui. Tá. Mandar aqui para as pessoas também. Leandro entrando. Só um minutinho que eu tô esperando o Leandro entrar. Ele tem que chamar algumas pessoas também. Oi, Ju, oi, Andressa, oi, Lê. Opa! Oi, Lê. Deixa eu colocar aqui você. Entrando, né, Lê? Oi, Ricardo. Tudo bem? Esperando o Leandro entrar aqui com a gente. Oi, Lê, tudo bem? Oi, tudo bem, e Tudo você? bom? Tudo bem, que bom, né? Esse papo aqui sobre paternidade. Chegando o Dia dos Pais, Né não? Pelo né? menos é um Pois dia, é. é um dia pra gente ganhar presente, né? Ah, não fala isso, hein? Ó, tá perdendo ponto comigo já. Não, que nada, Bom, eu tenho pavor desses calendários comerciais, assim, apesar que eu super respeito, eu não tenho nenhum problema, eu acho que ganhar presente, dar presente é ótimo, assim, sabe? Mas eu acho que a gente podia aproveitar essas datas comemorativas, né? Esses calendários comerciais, né? Para aprofundar algumas coisas também, né? Sabe? claro. Tipo, não é só troca de recursos e de bens materiais. Eu acho que a gente pode provocar ainda mais num momento como esse, né, de pandemia, sabe? Eu acho que a gente pode ressignificar muitas coisas, assim. Eu acho que a paternidade é bom. Eu já estou há 4 anos falando sobre isso, né? Então, assim, Então, deixa eu ressignificar a apresentar paternidade. propriamente aqui para a gente começar, né? Bom, eu te conheci aí num evento da Bitmami e a gente troca ideias desde então. Como eu falei em alguns posts, eu tenho um marido que é super parceiro, mas isso já foi um acordo desde o início. Eu estou casada aí há 13 anos, tenho um filhinho de 8 e uma filhinha de 6. E ele é um pai super presente, mas ele também divide as tarefas aqui em casa, falou que não tem nada de ajuda, porque todo mundo é adulto e a gente escolheu morar juntos, né? Então, acho que isso começa desde então. Mas eu também sei que essa não é uma realidade de muitas casas. Eu tenho amigas que realmente elas
se sobrecarregam, né? Às vezes eu mesma tenho a tendência de fazer uma coisa ou outra, enfim. Então, acho bacana que a gente traga esse papo aqui para a gente trocar, né? Porque ontem eu estava até assistindo o documentário Começo da Vida, e tem um capítulo que fala criando juntos. Porque é isso, né? Para criar uma criança não precisa nem só do pai, mas da tribo inteiro, né? A gente precisa É, é. de apoio, de família, enfim. E aí eu gostaria de te apresentar, gostaria que você se apresentasse, mas também me contasse como que você está chegando, né? Então, fazer um breve check-in e me contasse um pouco da sua história já para a gente começar aquecendo. Tem muitas mulheres aqui, a Ellen, a Glenn, a Luba Baraviera, que fico feliz que ela está aqui, a Elê, a Andressa, a Jubereta, e tem homens também, então tem o Rick aqui, que também está aqui. Então, que Ó, bom. que bom. Tem o AF Colombo, tem a Ana Travaglia, que, nossa, estou com muita saudade, faz muito tempo que eu não a vejo também. Então, tem umas pessoas bem com a gente também. Bom, meu nome é Leandro, sou pai afetivo do Vini e fundador da Fordere, né? Então, deixa eu apresentar os meus dois filhos, né? Uhum, É, o Vini, eu falo que ele é meu filho afetivo, porque ele não é meu filho biológico. Eu conheci ele com 3 para 4 anos de idade e hoje ele tem 12. uhum, Então, ele tem mais tempo comigo do que semigo, né? Eu brinco. uhum. E ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu sempre brinco que eu preciso fazer um infográfico para explicar a minha configuração familiar. Eu ainda vou providenciar ainda um infográfico para explicar a nossa configuração familiar. Mas eu brinco que A nova família. a gente, a gente é a prova viva que é o que você acabou de falar, né? Que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança, sabe? Que não é pai biológico, mãe biológica, sabe? O que a criança precisa para ter uma criação e um desenvolvimento saudável, cognitivo, com inteligência emocional, socioemocional, autoestima, é um conjunto de adultos que tenham boa vontade, né, de cuidar, de dar amor, afeto e limites para essa criança. É isso que é o conceito de parentalidade, né? A Uhum, gente tem visto que aquelas funções clássicas que Freud criou na psicanálise de função paterna e materna hoje não faz muito sentido. Porque é isso, né? A gente não pode cair na armadilha de, de pautar em gênero, né? Assim, ai, mulheres são biologicamente mais preparadas para dormir. Não, não. Assim, estudos científicos comprovam, e eu posso falar com bastante autoridade, que não existe nada na biologia que afaste o homem do seu papel de cuidar, né? Ser pai é uma construção social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de gênero, né? Separar o que é coisa de uhum, menina, o que é coisa de menino, o que é papel de homem, o que é papel de mulher, o que é função de pai, o que é função de mãe. Isso não existe. uhum. Então, da Vai, mesma forma, essa questão social, né? E é muito legal que você tenha tocado nesse assunto, Lê, porque é o seguinte, meu marido anda de moto. Minha filha é super aventureira, né? Então, quando ele tinha motinha elétrica, ela andava de moto. E aí, o meu filho, ele gosta de cozinhar, porque meu marido gosta de cozinhar também. E daí ele falou assim: Mamãe, eu quero cozinhar. A Júlia falou: Não, quem cozinha é a menina. Eu falei: Não, papai não cozinha? Cozinha. E aí, daí assim, daquela frustração um pouco, de assim, putz, só tem panela lilás, eu queria uma panela azul, queria. E não tem. Então, assim, a gente ainda tem uma super questão cultural mesmo, né? Dos é, próprios brinquedos, de assim, sabe, estigmatizar, que é uma grande luta que a gente tem aqui, porque assim, não tem essa coisa. Rosa também pode ser de menina, né? De menino, né? Então, outro dia a Júlia falou: não, você não pode usar camisa rosa. Lógico que pode, você não viu? Papai tem camisa rosa, né? Então, porque tem é, tem muitos símbolos que ficam aí permeando o nosso, né, dia a dia. e, e muita coisa, assim, eu acabei de sair de uma live agora também, que eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha também, né? A gente tem muitas armadilhas, principalmente quando a gente exerce o papel de pai e mãe, a gente tem que tomar Uhum, cuidado para não cair, até para não prejudicar a nossa saúde mental, assim. Porque, assim, por mais que a gente queira uma educação mais desconstruída, mais igualitária para nossas crianças, como a gente não cair nessas armadilhas, né, de lilás, de cor, é uma luta diária, assim, porque é, eu não estou falando só da forma que eu acredito, enxergo o mundo, para eu criar o meu filho. O meu filho ele está imerso numa sociedade que tem esses símbolos a todo momento, né? A gente uhum, tem, assim, essa questão principalmente dessa separação de gênero,
ela tá nas histórias em quadrinhos, ela tá na novela, ela tá nas campanhas publicitárias, ela tá em tudo, assim. Ela tá nas roupas. Então, Pois assim, é. é uma desconstrução diária, com calma, ninguém precisa ficar desesperado por isso. Se sua filha falar, ai, mas eu só posso brincar de rosa porque sou uma menina. Calma, não precisa botar sua filha de castigo. Se ela falou isso, é porque ela escutou isso de algum lugar. Olha quem tá aí. A Júlia entrou aqui, às vezes ela invade as lives, viu? E entrou o Victor também. Aí a gente tem que ir com calma e mostrar que e tomar cuidado com todos esses vieses. Oi? Tá brava? Às vezes eles grudam que nem. Desculpa, Lê, às vezes eles grudam que nem canguruzinho. Eu tentei fechar a porta, mas eu não tranquei. Aí eles Não, invadem. imagina, deixa eles invadirem. É deles mesmo que a gente tá falando, não é? É verdade. Olê, uma das coisas que você estava falando dessa questão, né, de vários símbolos, e até uma das coisas que eu tenho visto aí na TV, algumas questões de pai, e aí eu quero também que você me conte um pouco mais, né, do que é essa paternidade, vida real aqui, vocês viram, né? Paternidade consciente, né, e cuidadosa e tal. Gente, me dá um tempinho, por favor. E aí, Lê, assim, eu vejo que as campanhas estão muito no pai no lugar só do brincar. E outro dia até vi o Saia Justa, né? Que o Fábio Pochá, a Gabi Amarante e tal, falavam disso, que eles tinham memória dos pais brincando, do pai brincando, mas não tinha memória do pai muito participativo na casa. E a gente sabe, principalmente nesse momento de pandemia, que estamos dividindo tudo, desse lugar também, né? Até as próprias campanhas reforçam que o pai brinca, que o pai pinta, o filho, que não sei o quê. Mas assim, poxa, o pai tem um papel muito maior, né? Do que É. simplesmente brincar, né? A gente tem que parar, assim, a gente tem que parar de romantizar a paternidade e a maternidade, sabe? Porque ser um bom pai e ser uma boa mãe, ela não tá nos melhores momentos, ela tá nos momentos de perrengue. Desculpa, Lê. Não, Não, dá tá tranquilo. Não, gente, por favor. Desculpa, Lê. Não, imagina. É, A gente tem que tomar cuidado de não romantizar a paternidade e a maternidade, porque assim, eu gosto muito de uma fala que o Marcos Pianges faz, que é ser pai só nos momentos bons é muito fácil, né? Assim, estar só nos momentos bons, isso não é papel de pai, isso é papel de tio, né? Assim, sabe assim? Então, assim, você descobre a paternidade e a maternidade nos momentos de perrengue mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a romantizar o papel do pai, né? Onde ele está só nos momentos de brincadeira, tudo. Não, ele é uma coisa que eu sempre falo, né? Gerar vínculos afetivos com seu filho não é só no passeio, sabe? Preparar o almoço dele também é vínculo afetivo, sabe? Preparar a mochilinha e a lancheira para ele ir para a escola também gera vínculo afetivo, sabe? Você quer gerar vínculo afetivo com seu filho, você botar a roupinha dele para lavar, passar e botar no armário também gera vínculo afetivo. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com esses viés e com essas campanhas publicitárias que acostumam romantizar um pouco e que ninguém ganha com isso, né? Uhum. Olê, e me conta mais, então, no seu conceito, né, e como você tem trabalhado no Fordere, o que é essa paternidade mais participativa, mais cuidadosa, né? O que você tem feito aí para incluir mais os pais e os homens nessa conversa? A gente sabe que a América Latina, e o Brasil especificamente, tem muito essa questão mesmo, né, do machismo, dos homens acharem que eles são menos homens porque eles dividem as tarefas domésticas. Então, eu queria ouvir aí nessa perspectiva de homem, de pai, É, essa questão mesmo de como você tem feito para conversar mais com os homens, de incluir. A gente tem muitas mulheres aqui também que querem incluir as pessoas nessa conversa, né? o que a gente precisa entender, e mais uma vez é o que eu falei, é não cair no papel de cuidar, é não cair na armadilha do gênero, sabe? É, o conceito de parentalidade, né, é você dar Uhum, amor, afeto e limites para uma criança. Esse é o conceito de parentalidade.
Então, criar uma criança, uma criança pode ser cuidada e criada por qualquer adulto, independente da configuração familiar dela. Se são pais biológicos, são pais heteroafetivos, se são homoafetivos, Uhum. se é uma família que todo mundo mora junto, sabe assim? Na verdade, eu vou mais além, assim. Uma criança que tem sob seus cuidados vários adultos é uma criança que tem um nível de aprendizado muito interessante, porque ela vai ter porque lidar com várias formas de liderança, com várias formas de adulto que a cuida dela, cria uma dinâmica nela, de uma educação emocional, que quando ela for adulta, ela vai ter que lidar com pessoas diferentes, né? Porque Uhum. o mundo não é só o seu pai e sua mãe. Né? Não existe personalidade no mundo que uma é a personalidade do meu pai e a outra é a personalidade da minha mãe. Não existe várias outras N personalidades no mundo e você vai ter que aprender a lidar também. Uhum. Então, por isso que eu gosto muito dessa frase, desse ditado africano, né, que fala que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança. E eu gosto muito de uma frase de uma psicanalista que eu gosto muito também, que é a Vera O'Connell, que fala que criar uma criança é muito complexo para ficar nos ombros só de duas pessoas, né? Uhum. Eu gosto dessa frase porque também fica um pouco isso, assim. Tem um antropólogo francês, que eu sempre esqueço o nome dele, e quando ele veio para o Brasil, eu adorei, eu fui assistir a palestra dele. Ele fala que brasileiro não gosta de criança, brasileiro gosta de filho. Você já reparou? É muito verdade isso. A gente gosta dos nossos filhos, a criança dos outros é a criança dos outros. Isso é muito ruim, porque se eu tivesse Uhum. na sua casa agora, a responsabilidade dos seus filhos também seria minha. Porque eu sou um adulto que estou no mesmo ambiente que ele, e por mais que eu não tenha uma ligação familiar e sanguínea com eles, eu sou um adulto e eu preciso também, por estar no mesmo espaço que eles, preservar a saúde física, mental e emocional deles também. Uhum. Então, enquanto a gente não evoluir como sociedade, que são todos adultos, precisam estar envolvidos no papel de cuidado, a gente ainda está fadado a patinar como sociedade, sabe assim? Uhum. Porque, e eu acho que a pandemia tem demonstrado isso, né? A gente chegou onde chegou, né? A gente está chegando com o número de chegar como sociedade, é porque a gente materializou a palavra cuidado, sabe assim? O cuidado, Uhum. ele é fundamental para solucionar grandes problemas da vida. Uhum. Olha que interessante, se a gente for pegar a etimologia da palavra economia, eu não sei se a pessoa sabe, né? Eco significa casa e nomia significa gerir e cuidar. Uhum. Então, se a gente fala de uma nova economia pós-pandemia, essa nova economia não vai ser construída por economistas e engenheiros. Na minha opinião, essa nova economia vai ser construída por cuidadores. Quando a gente entender como sociedade que a gente precisa ter cuidado, não só com nossos filhos, mas com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colaboradores, com a sociedade como um todo, aí sim a gente vai Uhum. evoluir como sociedade, sabe? A gente mostra que, por exemplo, países que têm tido um resultado de combate positivo contra a pandemia, por exemplo, contra o Covid, são países que são liderados por mulheres. Por quê? Porque as mulheres são, na sua educação, né, desde criança, o cuidado está, né, dentro do ingrediente da educação. Dentro da É. receita de educação da mulher, existe a palavra cuidado. O homem não, parece que quanto mais descuidado é melhor, né? É aquele, sabe, se você pega um casal que tem um menino e uma menina, lógico, eu não posso generalizar, mas se a gente pega o padrão, né, a regra geral, você pode ver que a menina é sempre muito mais bem cuidada e o menino não. A gente vê, né, por exemplo, em pessoas que são especialistas em educação infantil, no Uhum. próprio documentário O Silêncio dos Homens, você vê, por exemplo, pessoas especializadas na educação infantil, né, falam que assim os professores e cuidadores eles são mais zelosos com as meninas e são menos zelosos e exigem mais dos meninos. E aí então a gente está criando um grupo de meninos que eles estão aprendendo que a única forma e a única ferramenta de solucionar os seus problemas é com violência. E não é. Né? Por que os homens são 83% dos homicídios por violência são feitos por homens? Porque os homens têm 4 vezes maior índice
de suicídio? Porque os homens vivem 7 anos menos que as mulheres. Porque os homens têm aprendido durante todos esses milênios que a forma mais eficiente de resolver conflitos e problemas é através da violência, não é? Sabe assim? Uhum. Então, enquanto a gente não educar os nossos meninos que existem outras formas de resolver os seus problemas sem ser... E não é só solução de conflitos com os outros, é solução de conflitos internos. Homens são violentos consigo mesmo, né? É. Então, o homem que não Eles não se deixam permite... vulnerabilizar, né? O homem que não se Quantas vezes permite eu não ouvi chorar... assim, menino não chora, Então, né? assim... Menino chora. Menino pode também demonstrar seus sentimentos. Então começa daí, É, né? muito. Então, assim, enquanto a gente não desmistificar isso, né, homens continuarão sendo violentos com eles mesmos, com outros homens, com mulheres e com crianças. E como que a gente desconstrói isso? Né? O que eu tenho acreditado muito, e é o que a gente tem feito, é que, para mim, a paternidade tem sido um dos grandes principais gatilhos de transformação do homem. É A gente tá... automático? É mágico? Não, não é. Eu também, quando eu falo isso, eu gosto de tomar muito cuidado, porque esse gatilho de transformação ele não é automático. Ah, o cara virou pai, ele vai ser um homenzão bacana. Não, não. Ou mágico. Não, não é mágico. Da mesma forma, ser homem, ser pai é uma construção social. O que eu estou Sim. dizendo é que, quando o homem passa por pela paternidade, você tem uma janela de oportunidade que ele começa a reconfigurar alguma coisa, né? Inclusive até de não tentar repetir coisas que passaram por ele quando era criança, que é uma oportunidade de a gente pegar ele, né, no pulo, né, sabe? Pegar ele no pulo emocional e falar, cara, a gente vem aprendendo vieses, né, machistas que não é saudável para ninguém. Então, o homem pode chorar. E quando eu falo vieses machistas, eu não estou nem falando das coisas que mais saltam aos olhos, sabe assim? Que são, assim, homens em cargos de liderança, homens exercendo violência. Não, eu estou falando de vieses sutis, por exemplo. Um viés sutil que a gente nunca se toca é elogio, por exemplo. A forma Pois que a é. gente diariamente elogia nossas meninas e diariamente elogia nossos meninos, isso pode ter um impacto fundamental no futuro. Enquanto as É, meninas só puderem ser bonitas, belas e princesas, e os homens poderem ser guerreiros, aventureiros, desbravadores, você está... espertos, né? Espertos, inteligentes. E isso é muito legal, Lê, que você tenha falado da questão da como a paternidade muda. Bom, eu sou casada há 13 anos, né? Tenho um filhinho de 8 e eu vejo meu marido como ele mudou. Então, tem uma prova viva em casa. E tem uma questão também que eu vi um estudo da Nani Bilatti, que ela fez há algum tempo, que ela falava exatamente disso, de como que o homem ele consegue mostrar mais a sua vulnerabilidade e mais a sua própria emoção, porque tem aí uma criança que instiga, né, e que faz, porque assim tem essa questão do pai ser um herói para o filho, né? Então ele acaba mexendo em algumas coisas e essas brincadeiras trazem à tona muitas emoções. Então, como realmente a paternidade tem essa possibilidade, para mim, essa é a brecha de hackear o sistema, né? É, Então, para mim, acho que é uma das grandes brechas, assim, como que a gente consegue mesmo encontrar esses lugares onde o homem pode se vulnerabilizar, pode trazer emoção, enfim, né? eu E acho como a que, gente... acho que a oportunidade do homem quando se torna pai, eu acho que uma grande oportunidade, que é o que eu tento falar para os homens, mais do que herói, porque eu vou ser sincero que eu acho um pouco perigoso, né? Uhum. Porque, mais Eu uma quis vez, dizer herói porque para a é, é, criança o pai é, né? Não que ele é, seja perfeito nem nada, mas é que a porque criança tem aquela esse papel, projeção. porque esse papel de herói também pode ser um pouco aprisionador, né? E se a Sim, gente claro. olhar, como fala? De forma arquetípica, né? A palavra herói, herói é solitário, então tem Não, mas várias eu não outras quis coisas dizer que são disso, não. Eu quis lapidadas. dizer da admiração que a criança tem, de idealização, na verdade, tá? Uma coisa que eu gostei muito uma vez que o Thiago Queiroz falou, que é do Paizinho em Vírgula, que é um perfil que eu admiro muito, sigo muito ele, um dia ele contou um caso que aconteceu com ele, com o filho dele, né? Que assim, o Thiago, foi criado por um pai muito machista, né? Com uma relação violenta, nunca teve uma relação muito afetiva, muito próxima.
e que ele, então, quando se viu pai do seu primeiro filho, acho que hoje ele já tem 3, ele quis ser diferente, né? E aí ele contou uma história que quando o filho dele era pequenininho ainda, um dia caiu no chão e machucou o joelho. E naquele momento ele falou que ele é como se ele tivesse feito uma regressão, assim, rapidamente, e ele se viu ele com 3 anos de idade, quando ele caiu no chão, quando ele machucou o joelho, e quando o pai dele falou assim, para de besteira, homem não chora, levanta que não foi nada. E ele falou não. Ele abaixou para ficar na mesma altura do filho. Ele falou, filho, pode chorar porque eu sei que dói. E Que eu achei, legal. e o que eu achei mais maravilhoso na fala do Tiago é que naquele momento o Tiago não só abraçou o filho dele, o Tiago abraçou ele quando era criança. Uhum. Então, esse processo de cura é muito importante, né? Nos homens e nas mulheres, né? Assim, como a gente está falando da paternidade, eu estou falando no lugar de fala do pai. Mas, assim, a paternidade pode nos permitir, nós homens, a pegar aquele garoto que foi violentado a todo momento na sua infância, né? Pelo machismo, né? Lógico que a gente tem que considerar os recortes sociais, raciais, né? Porque falar sobre paternidade hoje sem esses recortes, a gente corre o risco de ser muito equivocado, né? Porque Uhum. ser homem, ser pai, negro, ser, né, branco, LGBT, PCD e vários outros recortes sociais são formas de desafios diferentes, e todas são legítimas. Uhum. Mas a paternidade permite isso, né? E outra coisa que é muito importante, que eu acho que a gente tem que desmistificar, principalmente quando a gente fala sobre paternidade, já que a paternidade, infelizmente, ela tem um peso um pouco maior que a maternidade, que é o papel do autoritário, né? Assim, a paternidade ela tem um peso um pouco maior nesse conceito de autoridade. E isso, para mim, é muito ruim, porque a gente cria uma relação de poder e de autoridade com os filhos que isso não é bom para ninguém, né? O meu filho não tem que me obedecer, o meu filho tem que me respeitar, são duas coisas diferentes, né? Uhum. E ele tem que me respeitar tanto quanto eu tenho que respeitá-lo, porque ele é um ser humano totalmente diferente mesmo, né? E Uhum. nessa relação de humildade, que eu gosto muito, né, dessa relação de humildade de criação, eu gosto muito do Paulo Freire, porque ele fala isso, né? Ele fala que a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Uhum. Lógico que quando o Paulo Freire falou isso, ele falou da relação do professor com o aluno, né? Mas eu acho que a relação do pai e da mãe com o seu filho e com a sua filha é muito próxima, né? Assim, a gente, a gente, a gente tem sim muitas coisas para ensinar para os nossos filhos, mas a gente pode nos permitir também a aprender muita coisa com eles, né? Assim, e uma delas é Eu isso. aprendo muito com os meus, é isso mesmo, Lê. Acho que tem essa questão de todo dia eles trazem reflexões da forma como a gente faz as coisas. Eu falo que depois que eu tive os meus filhos, eu nunca fui cobrada de tanta consistência e coerência, né? Porque eu falo uma coisa, tem que fazer exatamente as coisas que eu falei, porque senão não faz sentido, né? Eles são papel em branco e eles falam, puxa, você falou isso, mamãe está fazendo isso, né? Então, isso é muito legal porque a gente, às vezes, tipo, não presta atenção e é legal que todo momento a gente está lá vendo o quanto você está sendo consistente e coerente com aquilo que você fala, né? O walk the talk, né? Então, quantas É, crianças ensinam isso para a vida mesmo. E aí, Lê, conta um pouco mais para gente, assim, se você falar um pouco, né, de recursos, enfim, que recursos, por onde os homens podem começar, né, a exercitar mais esse papel de cuidador e também como que as mulheres podem incluir mais os homens nessa conversa de cuidado, de afeição, de... é, eu, muitos homens me perguntam isso, né? E nesse mês de agosto, muitas lives que eu tenho participado, eu também tenho me perguntado isso, assim. Não tem uma receita, assim, eu vou. Porque senão eu já criaria um guia, sabe, para a desconstrução do homem. Não existe, porque, como eu falei, ser pai, ser homem é uma construção social que vários recortes, né, de Uhum. sociais que nem é o meu lugar de fala. E tem referências familiares, né, e repertórios emocionais que são legítimos, que a gente precisa também respeitar da forma mais micro, né? Para as pessoas,
são duas coisas, primeiro, principalmente quando eu falo para os homens, né? Isso eu normalmente falo quando eu falo com os homens. Primeiro, não exija que esse papel de educação venha das mulheres, porque as mulheres não são obrigadas a nada, né? Porque senão a gente se coloca mais uma vez, né? E nós homens, a gente tem essa mania de se colocar sempre assim, alguém tem que nos ensinar a fazer algo, sabe assim? Aí a gente coloca, não, é a mulher que, então já que eu estou sendo machista, então me ensina você a como não ser machista. Não, cara, existem vários artigos aí, lê aí você, sabe assim? Quando você não quer aprender uma coisa nova, você não aprende, você não puxa um tutorial no YouTube, você quer aprender alguma coisa nova, então, pô, assiste alguns vídeos aí no YouTube sobre machismo, sobre gênero, sabe assim, sobre masculinidade tóxica, tem muita coisa boa. Então, assim, o que eu gosto de sempre falar para os homens é isso, assim, não peça para os outros te ensinarem nada. O que você pode contar com os outros é a parceria da sua desconstrução. Então, você pode contar com outras mulheres, sim, que o apoio da desconstrução, como pessoas brancas podem ter apoio das pessoas negras da sua desconstrução do seu racismo, mas não exige delas que elas te ensinem isso, porque isso não acontece. Agora, uma outra coisa também importante e para mim é sempre fundamental, é o primeiro passo, eu acho que é interessante para o homem, montar uma rede mesmo, assim, sabe? Uma rede de apoio. E lógico que a gente tem que tomar cuidado para não virar mais um grupo de WhatsApp para baixaria, não é isso. Né? Assim, uma outra coisa que eu falo é assim, rede de apoio de homens não é esse grupo de WhatsApp que o cara tem que só compartilha besteira. Não é isso. Grupo de apoio de homem é um grupo sério que você pode ir lá falar das coisas mais difíceis para você. Entendeu? Vocês, mulheres, por necessidade, vocês já fazem isso historicamente. Porque vocês precisaram se organizar em grupos para conquistar espaço, né? Para conquistar espaço no mercado de trabalho, para conquistar espaço no poder público, para conquistar espaço público, sabe assim? Então vocês tiveram que se organizar. Como nós, homens, não. Até a rede, né, Lê, foi meio inspiração do público masculino, né? Porque o homem tem essa fraternidade, tá? E que permeia várias esferas. Né? Então a rede nasceu dessa inspiração. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Os homens, historicamente, eles têm essa fraternidade que resolve as questões práticas do dia a dia, como você falou. Ajuda o colega a arrumar emprego, ajuda o amigo a arrumar uma casa para alugar, indica um amigo para arrumar o carro. Mas eu tô assim, e por questões pessoais, assim, e para arrumar a minha cabeça, sabe assim, e para arrumar os meus problemas do dia a dia. Isso, lógico, grupos de homens têm maturidades diferentes, tá? Mas falta isso na grande maioria dos homens. E hoje já temos... O que eu vejo na minha perspectiva, acompanhando aí o do meu marido, enfim, é que esse mesmo grupo, na verdade, criou uma intimidade tão grande que eles dividem várias coisas, não só o hobby. Eles dividem questões profissionais, dividem a questão prática e dividem também as questões emocionais, né? Então, um dos nossos amigos, enfim, estava se separando, ele trouxe isso nesse grupo, né? Então, é uma coisa que permeia. O que eu acho que as esferas dos homens, elas permeiam, né? Esses grupos, geralmente, mas não são todos, como você falou. Essa semana mesmo eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha, que é parceira da Forded até, que é a Tainá. A Tainá é especialista em gênero, consultora da ONU Mulheres, tudo. E a gente estava tendo uma conversa sobre isso, né? Em grupos de WhatsApp de homens, né? E até saiu recentemente uma pesquisa científica de uma pesquisadora, Valesca, eu vou infelizmente faltar o nome dela completo. Ela fez um estudo científico sobre o nível de violência que existe dentro dos grupos de WhatsApp de homens. Mais uma vez, não quer dizer que é todos, tá? Não estou dizendo que o grupo que o seu marido participa é assim, não estou falando que os grupos que eu participo são assim. Mas existem grupos organizados em grupos de WhatsApp de homens que replicam violência, machismo e outras coisas. E ela estudou esse recorte desse grupo de WhatsApp. E foi muito interessante, porque quando eu estava conversando com essa minha amiga sobre isso, ela contou também uma história muito parecida com a sua, né? Então, assim,
do seu marido já nasceu mais madura, mas, por exemplo, ela contou do companheiro dela que já está há 18 anos junto com ela, ele era um grupo de WhatsApp que nasceu dos amigos de faculdade, passou, sei lá, uma década sendo um grupo só de baixaria. Só que olha que legal, assim, os próprios homens ali foram vendo que certas piadas já não faziam sentido mais. E hoje já está num nível de maturidade, né? Onde já, por exemplo, essas piadas machistas já não cabem mais. Então, assim, a gente está falando de uma masculinidade que ainda está numa fase de transformação, né? Eu gosto de usar o exemplo do Felipe Neto, né? Assim, quem diria eu que há 5 anos eu teria o meu... Assim, o Felipe Neto, para mim, é meu herói hoje, sabe assim? E é isso, assim, as pessoas falam, mas o Felipe Neto... Falei, gente, eu tenho 35 anos, assim, quando eu tinha 22, 25 anos, eu também fui um homem escroto, sabe assim? Seria uma arrogância minha dizendo que eu fui um adolescente super bacanudo. Não, eu fiz muita, eu fiz muito machismo, eu fiz muita besteira, sabe assim? Quem nunca fez besteira na adolescência, na sua imaturidade, sobre várias temáticas hoje, atire a primeira pedra, né? Seja homem, seja você homem ou mulher, né? Que não repetiu um ato machista, que não repetiu uma piada machista, que não repetiu, né? Então, assim, a gente tem que acreditar que as pessoas amadurecem, né? E eu acho que a gente está passando por isso, assim, né? A Marfoane, que estava aqui nos assistindo agora, não sei se ela está, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: a revolução das mulheres ela é para fora, né? Porque as mulheres elas tiveram que lutar por lugar de espaço público, lugar de fala. Os homens não precisam de empoderamento masculino. O homem já tem esse poder. O homem ele precisa se reposicionar dentro desse poder, né? A revolução do homem ela é interna por causa disso, né? Eu não preciso brigar por mais espaço de homens no poder público. Não, o homem já tem espaço no poder público. Eu preciso que esse homem que esteja no poder, ele que se reposicione as pautas, as bandeiras e as crenças dele. E dentro das empresas a mesma coisa, né? Dentro da sociedade e tudo. E até, Lê, queria que você contasse um pouco dessa sua iniciativa de levar esses papos também para as empresas, né? E também quero abrir aqui para as perguntas, porque ele corta a gente depois quando dá quase uma hora, né? Então, vou pedir para as pessoas colocarem perguntas aqui que tiverem, e também você contar um pouco da história, né? Do que você está querendo, de como que você tem levado a Fordere para esse ambiente organizacional que tem uma masculinidade muitas vezes tóxica, né? Então, como que você tem feito o seu trabalho, enfim, para as organizações e também nos grupos, enfim, para os homens, né? Então, conta para gente. A Forded hoje ela é uma plataforma de produção de conteúdo e de conhecimento sobre paternidades e masculinidades. Porque mais uma vez, né, não tem como falar de paternidade sem falar de masculinidade, porque antes de sermos pais, nós somos homens. E a forma que a gente performa essa masculinidade, ela tem impacto direto na paternidade, na paternagem que a gente vai exercer também. A gente atua em 3 frentes, né, na Forded. Assim. A gente atua tanto na sociedade civil, então, produzindo conteúdo mesmo, assim, sabe? Post de Instagram, pesquisas, conteúdo mesmo que ajude homens e mulheres, né, sejam eles pais, mães, educadores, profissionais na área de parentalidade, a falar sobre gênero, a falar sobre cuidado, a falar sobre parentalidade e a falar sobre a importância da inclusão e do papel do homem nesse lugar, né? Sabe assim? O meu papel não é ensinar homens a ser pai, ou falar que pai faz isso e mãe faz isso. Não, o meu lugar o nosso lugar na Forded é falar para as pessoas que cuidar de crianças é importante e que também precisam ser exercidas por homens. Entendeu? É isso. Então a gente atua junto com a sociedade civil, a gente atua também dentro do poder público, a gente faz trabalho de advocacy, né, que a gente chama. Advocacy é articular políticas públicas. Então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Licença paternidade.
A gente em 2018 a gente participou da aprovação de lei aqui em São Paulo que colocou fraldários no banheiro masculino, por exemplo. Uhum, uhum. E isso é uma lei muito simbólica, né? Porque assim, não ter fraldário no banheiro masculino, num shopping center, ou numa praça, ou num parque público, é você dizer para um homem que é pai de uma menina que ele não pode sair sozinho com ela. Entendeu? Então, assim, Uhum, políticas públicas são muito importantes nessa temática. E por uhum, último, que é o que você falou, a gente atua dentro das empresas. uhum. Porque uma coisa que a gente tem falado, né, assim, hoje a temática é muito forte sobre igualdade de gênero dentro das empresas, né? Igualdade salariais, igualdade de oportunidades de crescimento de carreira, tudo. E é o que eu sempre falo. A gente passa, qualquer programa de igualdade de gênero dentro de uma empresa, ela precisa necessariamente falar sobre paternidade e maternidade. Não tem como. Uhum. Não tem como a gente acreditar que uma empresa vai chegar em 2025 com 50% do seu cargo de liderança de mulheres se elas ainda não conseguirem tirar licença maternidade ou que os companheiros dela tirem licença paternidade. Você entendeu? Pois é, Assim, 50% das mulheres são demitidas após a licença, né? é, E muitas então, mulheres pedem demissão porque elas não têm oportunidade depois que elas retornam, elas acabam sendo expulsas do mercado de trabalho, né? e sentem a pressão social e moral de ser a principal cuidadora. Não digo nem a única, Tem né? uma Porque frase que assim, eu sempre falo, Lê, que é o seguinte, que para a mulher é assim, a gente fala para o marido, enfim, para a família é assim, eu vou ser tão boa mãe que você nem vai perceber que eu trabalho. E para a empresa a gente fala assim, a gente vai ser tão boa funcionária que você nem vai perceber que eu tenho família. E na verdade, para quem sobra conta é para a própria mulher que fica sobrecarregada dos dois lados. não, e tá tudo tão errado nessa frase, né? Assim, porque o que eu tenho mostrado para as empresas também, e óbvio, né? É difícil porque e eu acho que aí está a oportunidade da pandemia, né? Assim, a pandemia pode ter a oportunidade de mostrar para as empresas e para nós que assim algumas coisas nas relações de trabalho precisam mudar, né? Sabe assim? Será que faz sentido mesmo alguns tipos de trabalhos, projetos e jobs realmente tá de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sabe? Aficcionando a pessoa dentro do escritório, sabe? Será que faz sentido mesmo, sabe? Se a pessoa trabalha com produção intelectual, sabe? Será que... Então, assim, essa flexibilização para o home office permite isso. E a outra coisa é, será que a relação de trabalho, onde a empresa suga o máximo que pode sugar de um ser humano, seja homem ou mulher, seja pai ou mãe, onde ele impacta na forma que ele vai criar os filhos dele e as filhas, né? Será que isso vai gerar bons cidadãos para o mundo e bons consumidores para essa empresa? Então, assim, as empresas precisam começar a pensar que ela me ajudando ela apoiando eu ajudar o meu filho, Uhum, ela não está sendo bacana só para ela virar capa de revista. Né? uhum, Ah, eu sou super legal, olha, super ajudo o Leandro e a Luciana a cuidar dos filhos dele. Não, não. Você me apoiar eu ser pai e a Luciana ser mãe, isso gera impacto na sociedade, isso gera impacto na minha capacidade econômica, isso gera na capacidade econômica e de desenvolvimento do meu filho, que ele vai ser um futuro consumidor dessa empresa. Sabe uhum. assim? Então assim, enquanto a gente adoecer pai e mãe, a gente vai estar adoecendo crianças, a gente está adoecendo sociedade. E adoecer sociedade é adoecer o mercado consumidor, assim. Então, assim, é uma engrenagem que até se eu for mais capitalista no meu pensamento, eu já não consigo nem fazer sentido, sabe, essa engrenagem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a questionar. É. Mas é legal, Lê, que você tenha trazido esse ponto de vista, até porque, assim, na verdade, o que eu vi no período de pandemia é que as mães ficaram ainda mais sobrecarregadas, né? Então, o que eu vi de mulheres, eu falo muito com o público feminino mesmo, né? Então, o que eu vi de mulheres que não estavam conseguindo dar conta, eu participei de rodas de conversa que a mulher falava assim, olha, eu vou fechar a câmera porque eu vou lavar a louça, que quando meu marido chegar do trabalho, ele vai ver que pelo menos eu fiz alguma coisa. E eu falei, oi, isso é uma coisa que, enfim, a sua empresa está proporcionando para você, entendeu?
vi mulheres que realmente ficaram assim, se sentindo muito sobrecarregadas, e amigas que não tomaram banho. E eu falava, cadê o marido? Né? Cadê o pai dessa criança? Entendeu? Então, assim, na pandemia, especialmente, eu vi que as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas, porque muitas vezes os maridos se trancavam no escritório e a mãe ficava responsável por trabalhar, cuidar de casa e cuidar das crianças, né? Então, É. acho que por isso que eu quis muito trazer mesmo a sua fala, enfim, como que a gente pode sensibilizar, porque eu acho que isso é uma jornada que não vai ser por embate, eu acho que tem que realmente trazer e conversar, né? Então, em casa, a gente já sempre conversou desse tipo de coisa, mas eu cuido de eu cuidava da minha filha para fazer o homeschooling e ele cuidava do meu filho. A gente às vezes revezava uma coisa ou outra, mas no geral a gente dividia, porque foi sempre assim, a gente sempre dividiu bastante coisa aqui em casa. Mas eu vi, por outro lado, que isso não é uma verdade na maioria das casas, né? Ó, deixa eu trazer alguns dados. A Forded tá realizando uma pesquisa que ela termina agora dia 31 de julho. É Ah, uma pesquisa respondi. que é uma pesquisa que a gente quer entender qual foi o impacto da pandemia na divisão de atividades domésticas, porque isso é uma outra coisa muito importante. A gente tem que tomar Uhum. muito cuidado. Não dá para falar sobre o papel de cuidado das crianças, né, separadamente das atividades domésticas. Assim. Pois é. A gente precisa falar para os homens que cuidar do seu filho, mais uma vez, como você acabou de falar, não é só brincar, não é só pagar as contas, não é só levar a passear. Cuidar do seu filho é também lavar o prato que ele comeu, sabe? Uhum. Cuidar do seu filho é também lavar a roupa que ele suja, né? Porque essas atividades domésticas, elas ainda ficam atreladas às mulheres. Teve uma pesquisa que saiu, eu sou meio ruim de tempo, eu não sei se é esse ano ou ano passado, mas eu acho que foi esse ano. Eu não sei também se é a New York Times ou o Washington Post também a matéria. Saiu uma matéria, eu acho que foi no Washington Post, saiu uma matéria que eu adorei o título, dizendo que a geração de homens millennium, eu acho que é isso, né? Eu sempre eles pegam na mamadeira, mas não pegam na vassoura. Eu gostei disso porque é isso, assim. Papel de cuidador também é cuidar da casa. E aí nessa pandemia, isso ficou mais gritante ainda, né? Pois é. Porque você teve esses resultados. Aí só para você ter uma noção, alguns dados, tá? São dados de fora, porque no Brasil ainda não existe essa pesquisa nossa, ainda está terminando, e ela vai ser uma pesquisa inédita mesmo no Brasil. Mostrou, por exemplo, que as mulheres, os homens é interrompido um terço a menos que as mulheres. Então, assim, a cada uma interrupção que o homem tem durante o dia, no seu home office, as mulheres são interrompidas 3 ou 4 vezes mais, né? Eu também li, eu acho que hoje, uma matéria, eu não sei se foi na rede social da Rede agora, eu não sei, Uhum. que contou a história de uma mãe contou um depoimento que a escola, né, que está fazendo online, a Uhum. professora resolveu fazer uma brincadeira onde cada coisa que ela pedia para os filhos trazerem. Então, assim, um guarda-chuva. Igual buffet de criança, às vezes em festa tem isso, né? Que Aham, essa o gincana. gincana, que você pede alguma coisa e as crianças têm que sair correndo procurando. E olha que. E assim, eram crianças muito pequenas, né? Então elas precisavam ter o auxílio de um adulto. Todas as crianças da sala foram auxiliadas por mulheres. Todas. Ou por mães, ou pelas avós. Né? Então, assim, poxa, no meio da aula, assim, ela teve que parar literalmente para estar fazendo. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente tende a não valorizar a atividade doméstica, né? Tem O uma livro da Melinda Gates fala isso, Lê. E se a gente fosse colocar no papel todas as atividades de cuidado não remuneradas, não remunerado, né? a gente teria o maior setor de faturamento do mundo. Tem uma Porque tem uma, e as escri- tem mulheres, uma elas deixam, né? As mulheres deixam de trabalhar para cuidar dos filhos e muitas vezes as mulheres deixam de trabalhar para cuidar dos idosos também, né? Então, o que a gente acontece é que a economia do cuidar,
ela é pouco remunerada, mas assim, e aí assim, outro dia eu estava falando sobre longevidade com a doutora Andréia, e a gente estava falando um pouco disso, que a conta não fecha, porque a mulher ganha 30% a menos, ela muitas vezes larga o trabalho para cuidar dos filhos e dos idosos, e na verdade ela vive mais, né? Então, financeiramente, para ela se manter, assim, a conta não fecha mesmo. Então, uma É, coisa que a gente está pensando, tem como uma sociedade, a gente vai conseguir mexer nessa. Tem uma escritora feminista que eu esqueci o nome dela. Eu preciso muito decorar o nome dela porque eu tenho falado muito sobre ela nesse momento de pandemia e provavelmente, como agora, com o término da pesquisa, a gente vai fazer análise de dados, depois a gente quer lançar um documento, eu vou provavelmente falar dela mais vezes, então eu preciso decorar o nome dela. Mas eu sou muito ruim com nomes. Que ela fala, tem uma frase que eu acho brilhante, que ela critica isso, né? É essa romantização do cuidado. Que é assim, o que a sociedade chama de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Sabe assim? Porque a gente parece que esse papel do cuidado, ele tem que ser gratuito, porque você faz por amor, né? Sabe assim? Então, por isso que ou ele é gratuito, ou ele é mal remunerado, ou ele é mal valorizado por causa disso, né? Uhum. Então, por isso que quando a gente fala sobre paternidade e maternidade, que é o papel de cuidar, a gente tem que, na verdade, falar, criticar, fazer uma autocrítica, fazer uma reavaliação de vários outros conceitos. Né? A Uhum. gente tem que fazer uma crítica aqui não só à nossa cultura machista e patriarcal, por exemplo. A gente tem que questionar e fazer uma autocrítica até, inclusive, do próprio capitalismo, por exemplo. Né? Sim. Que, que romantiza esse papel de cuidado, que explora economicamente esse papel de cuidado e que é o que você acabou de falar, assim, né? É o trabalho que, se ele fosse bem remunerado, né, injetaria bilhões de dólares no mundo. Trilhões, trilhões. Então, é Ah. muito doido, né? É muito complexo. Olê, a gente não recebeu perguntas aqui, eu só recebi umas curtidas das pessoas que estão participando. Mas eu queria que você, a gente está quase terminando, né? Eu tenho medo de, às vezes, o Instagram cortar a gente, então eu queria que Nossa, eu já você. passei 2 vezes por isso já. Então eu também já passei por algumas vezes, então eu queria que você desse algum recado aqui, né? Enfim, para as várias mães, vários pais, mulheres e homens que estão assistindo a gente. Pra... Primeiro é conhecer a Forded, né? Entra lá, segue a gente no Instagram, no Facebook, Falar para você compartilha o que colocar uns você. conteúdos também lá na rede de paternidade, que a gente sempre tem de maternidade, né? A gente precisa colocar mais de paternidade também. Então, É, ser convidado. então segue a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook e no Instagram. A gente tem um site onde a gente produz conteúdos. A gente vai ter algumas novidades até o final do ano, mas ainda está em fase de desenvolvimento. E o que eu poderia deixar de mensagem para as pessoas é isso, assim, é não cair na armadilha do gênero, mais uma vez, né? Mas não há nada cientificamente que comprove ou que afaste os homens do papel de cuidado. Né? Se os homens não estão exercendo esse papel de cuidado, é porque estamos ensinando para eles que não é o lugar deles. Então a gente precisa ter essa inclusão. Então os homens precisam estar incluídos no papel de cuidado, e não só de cuidado dos outros, é de cuidado de si. Né? Uma outra coisa que eu falo é que um homem que tem uma paternidade participativa, presente e ativa, ele não aprende só a cuidar dos filhos, ele aprende a cuidar dos filhos, a cuidar da família e a cuidar de si. Né? Assim, então a transformação ela o impacto, ela tem uma escala de impacto, né? Que começa no micro e vai no macro. Então acho que é isso. Agradeço o convite, você Legal. mais uma vez. Obrigada, É sempre Lê. muito importante a gente falar sobre esse assunto. Para a gente também, né? Porque eu quero cada vez mais, a ideia é que cada vez mais a gente inclua os homens também nas conversas, porque só assim a gente realmente vai ter uma sociedade mais igualitária. Então, Lógico. super obrigada por trazer seus conteúdos. Obrigado a Sigamos você. juntos, né? É Obrigada, isso Lê. aí. Um beijo, Tchau, boa noite. tchau. Tchau, Até pessoal. mais. Obrigada pela participação de vocês aí.